vão ser online. Estou aqui no Cartório dos Santos e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Combinado até já, meninas. Agora imagens ao vivo do Toninho Pinheiro, da nossa unidade móvel de jornalismo. Bom dia, pessoal. Retornamos. Tem um pessoalzinho que estava com o microfone ligado, eu já desliguei, tá bom? Bom, a gente fazendo... Ah, ficou esperta. A gente vai fazer capítulo 11, módulo 11, perdão, da nossa apostila 2, tá certo? Ó, já não estamos mais com Animal Planet. A gente já está falando e imagem ao mesmo tempo, tá certo? Bom, a gente vai começar a apostila 2 e a gente tem de cara um anexozinho para pegar lá na página 479. Recortar o anexo 1, essa figurinha que está aí no anexo 1, tá? Vou dar 2 minutinhos para você cortar o anexo 1. Vai lá pegar. 479, página 479. Corta o anexo 1 rapidinho para a gente fazer os exercicinhos aí do capítulo 11, do módulo 11. Tá certo? Vai lá, que são 8h03. Vou esperar 2 minutinhos. Já estou esperando 2 minutinhos. É só pegar e recortar. É um anexo bem rapidinho, é uma figurinha bem rapidinho. Tesourinha na mão. 5 cortinhos você corta a figurinha. Temos aqui no chat. Travou a imagem para mim. Você tem que sair e entrar de novo. Beleza, Letícia? Você tem que sair e entrar de novo. Vai lá que dá tempo. E aí, feito já? Já deu aqui 8h05, já deu os 2 minutos. Vamos lá? Escreve para mim no chat se você conseguiu cortar. Sim, beleza. Então, ó, se a Sofia conseguiu, qualquer um consegue. Tô brincando, Sofia. Né? A Sofia já conseguiu. Quem mais conseguiu? É só cortar a figurinha. É um pentágono. Só a Sofia? Beleza, a Maria Vitória também, a Rafaela também. Então, vamos tocar a aula. A gente vai falar sobre congruências? Beleza, Rafaela. Ó, a gente vai falar sobre congruência, tá certo? E ele mostrou aí para você a primeira ilustração, uma ilustração que é vermelhinha, amarelinha e azulzinha, tudo inha, né? São hexágonos coloridos, né? Se você for ver a formação de cada figura que tem 3 cores, você vê hexágonos, tá certo? E ele fechou, a pessoa que fez, né? Fez esse recobrimento aqui, que com pentágonos convexos. Então, cada amarelinho, azulzinho e vermelhinho são figuras idênticas, tá certo? Então, essa ideia de figuras idênticas é que leva para congruência. Congruência em matemática significa mesma medida,
né? Congruência, mesma medida. Então, vamos lá na página 349 e você vai ver mais uma ilustração que é da Marjorie Hisse. E o que a Marjorie descobriu? Que dá para fazer outros pentágonos que também são congruentes e que dá para fazer recobrimento de plano, tá certo? Bom, vamos lá no exercício 1, falar de congruência de figuras. Então, nessa sessão, vamos discutir o conceito de congruência, explorando o mosaico de pentágonos criado por Marjorie Hisse. Esse daí de cima na página 349, que está todo coloridinho, tá? Bem coloridinho. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o pentágono do anexo 1 e vai tentar descobrir se esses pentágonos da figura da Marjorie Hisse, se eles são congruentes com o seu pentágono ou não. Então, pega o seu pentágono e coloca em comparação com os pentágonos da Marjorie Hisse. Vê se eles são iguais, se recobre, se não recobre, tá certo? O Thiago já está dizendo aqui que são. Então, no 1A é só para você recortar. Já recortou. No 1B é para você verificar se eles são idênticos. Tá certo? Beleza, você já verificou. Então, vamos para a resposta do 1C. Descreva a estratégia que você utilizou para resolver o item B. Então, como é que eu resolvi o item B? Ó, eu escrevi assim, ó. Podemos sobrepor, espelhar, virar o pentágono e eles são idênticos, tá? Então eu posso fazer que nem minha mão, ó, essa mão e essa mão eu posso sobrepor, tá certo, ó? Beleza? Tá sobreposta, tá? Ou eu posso fazer espelhado, né? Espelhado, um do ladinho do outro assim, ó, tá? Normalmente a gente sobrepõe. Normalmente a gente põe um em cima do outro para ver se as figuras são idênticas ou não, tá? Se elas são congruentes, tá? Então, como é que eu escrevi? Eu escrevi assim, ó. Podemos sobrepor, espelhar, virar o pentágono e eles são idênticos, tá certo? No item C, descreva a estratégia que você utilizou, então, para resolver o item B. Recortei a figura do anexo e sobrepus na figura da Marjorie, do mosaico, perdão, na figura do mosaico da Marjorie Hisse, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu sobrepus, eu fui colocando as figurinhas, tá certo? Eu também virei, dei uma viradinha na figura, porque senão não encaixa, né? Senão não fica idêntico. Quem gosta de print da tela, belezinha? Depois o 2. Ele colocou aí um destaque, né? Ó, é o que eu já tinha falado, ele está colocando em destaque. Em geometria, duas figuras como os pentágonos do mosaico da Marjorie Hisse são chamadas de congruentes. Então, o que é congruente? Ter a mesma medida. Só que, se liga no que eu vou falar. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho um negócio aqui, ó. Se eu pegar essas duas canetas, será que elas são congruentes? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma em cima da outra. Aí você fala, ó, são congruentes. Beleza. Deveriam ser mesmo, né? Porque elas são da mesma marca, né? Então, são congruentes. Beleza. Elas são do mesmo tamanho. Elas têm a mesma medida. Mas, quando a gente fala que congruente tem a mesma medida, a gente tem que lembrar que ângulo também tem medida. Tanto tem medida que a gente mede o ângulo. Não é isso? A gente mede o ângulo. Então, se a gente mede o ângulo, é porque ele tem medida. Então, se tem medida, eu posso ter dois ângulos que são congruentes. Não é a matemática que dificulta. Não é a matemática. Quem dificulta é a linguagem.
Eu preciso do português para especificar as coisas da matemática. Quem dificulta não é a matemática. Quem dificulta é o português. No caso na nossa língua portuguesa, né? Porque se eu estiver falando em inglês, quem dificulta é o inglês. Tá certo? Então, se eu tiver, por exemplo, dois retângulos como esse, ó, esse e esse, será que eles são congruentes? O que eu vou fazer? Eu vou sobrepor. Aí você fala, eles são congruentes, né? Mas por que esses retângulos são congruentes? Não só por causa do tamanho das medidas, mas também por causa do tamanho dos ângulos deles. Então, quando é que um polígono ele é congruente com o outro? Quando eu tenho medidas iguais nos lados e os ângulos iguais também. Tá certo? Porque a gente está falando que é congruente quando tem medida igual. Só que lado tem medida, mas ângulo também tem medida. E o polígono é formado por lados e ângulos. Então a gente tem que se ligar. Cresce um pouquinho no entendimento, né? E não fica só naquela ideia de congruente, é a medida do lado. Tá? Precisa de medida do lado e precisa de medida do ângulo. Beleza? Precisa das duas coisas. Então, como é que a gente pode identificar duas figuras congruentes? Eu coloquei aqui para você. Como é que a gente pode identificar? Quando dois pentágonos são congruentes, eles possuem lados e ângulos correspondentes com medidas iguais. Então, quando dois polígonos são congruentes, eles possuem lados e ângulos correspondentes, lógico, né? Com medidas iguais. Beleza? Quem gosta de print da tela, tira um print aí, tá? Eu vou dar mais uma dica para você. Não conseguiu copiar todas as respostas? Assiste a aula depois. Tem aula lá na TV Adélia para você. Tá? Inclusive, esse negócio do TV Adélia, vai estudando, viu? Vai estudando, não só para matemática, vai estudando para as outras matérias também. Vai pegando as aulas lá no vídeo no TV Adélia, tá? Você tem praticamente um professor particular lá para você, de todas as matérias. Eu não tinha isso na minha escola. Vamos lá no página 350 e vamos falar de polígonos congruentes. O pentágono que você recortou no anexo 1 permitiu analisar a congruência de figuras, verificando se elas podiam ou não ser facilmente sobrepostas, ser perfeitamente sobrepostas. Perdão, eu errei. Perfeitamente sobrepostas. Porém, nem sempre é muito prático tentar sobrepor uma figura a outra. No caso de polígonos, há outra maneira de verificar a congruência. Vamos agora investigar características que permitem identificar polígonos congruentes. Página 350. Existem alguns pares de pentágonos congruentes entre aqueles desenhados a seguir. Para identificá-los sem a necessidade de fazer recortes e sobreposições, você deverá, para cada um deles, item A, determinar com a régua o comprimento de cada lado e registrar os lados nas tabelas a seguir, os dados na tabela a seguir. E B, medir com o transferidor cada ângulo interno e registrar os dados na mesma tabela. Bom, para facilitar a sua vida, eu vou deixar você medir os lados, tá certo? Faz a lápis. Se você errar, você corrige. Os ângulos eu já tenho pronto. E aí eu passo para você os ângulos. Beleza? Então, 1 minutinho para você medir é mais do que suficiente. Mede e anota. Mede e anota. Começa lá no polígono 1, lá em cima do polígono 1, tá? E vai medindo. Qual é o tamanho do lado AB? Anota. Qual é o tamanho do lado BC? Anota. Tá? Seja rápido. São 8h15, 8h17, a gente volta. Tá? Vamos lá?
350, sim, página 350. Terminamos, pessoal, 8h17, já 8h18 agora, né? Vamos lá? Então, polígono 1, polígono 1, o lado AB mede 2, só para a gente conferir. O lado BC mede 2 também. O lado CD mede 4, o lado DE mede 2, o lado EA mede 3,5. Os ângulos, eu falei para você que eu ia passar os ângulos, né? O ângulo A, 90 graus, o ângulo B, 120 graus, ângulo C, 120 graus, ângulo D, 60 graus e ângulo E, 150 graus. Beleza? Polígono 2. Polígono 2, lado AB, 2, lado BC, 2, lado CD, 3,5, lado DE, 2, lado EA, 4, ângulo A, 90, ângulo B, 150, ângulo C, 90 e ângulo D, 120, ângulo E, 90. O polígono 3, lado AB, 1,2 centímetros, 1,2. Lado BC, 1,2 também. Lado CD, 2,4. Lado DE, 1,2. Lado EA, 2 de novo. Ângulo A, 90. Ângulo B, 120. Ângulo C, 120. Ângulo D, 60. Ângulo E, 150. Tô jogando bingo com você. Polígono 4. Eu vou dar um print depois para você, você pega no print da tela, tá bom? Polígono 4, bora lá. Lado AB, 2. Lado BC, 2. Lado CD, 4. Lado DE, 2. Lado EA, 3,5. Ângulo A, 9. Ângulo B, 120. Ângulo C, 120. Ângulo D, 60. E ângulo B, 150. Depois, polígono 5. Polígono 5. AB, 2. BC, 2. CD, 3. DE, 1,8. EA, 3,5. Os ângulos. Ângulo A, 90. Ângulo B, 120. Ângulo C, 120. Ângulo D, 90 e ângulo E, 120. Polígono 6. Lado AB, 2. Lado BC, 2. Lado CD, 3,5. Lado DE, 2.
lado EA, 4. Ângulos. Ângulo A, 90. Ângulo B, 150. Ângulo C, 90. Ângulo D, 120. E ângulo E, 90. E o último, the last, but so much important too. Polígono 7. Lado AB, 2. Lado BC, 2. Lado CD, 4. Lado DE, 2. Lado EA, 3,5. Os ângulos, ângulo A, 90. Ângulo B, 105. 105. Ângulo C, 135. Ângulo D, 45. Ângulo E, 165. Tá certo? Aí bem na tela para você, ó, o bingo todo. Tira um print. Rápido, tem que ser rápido. Pessoal, é tirar print e sair correndo. Ganhou? Bateu aí? Você, então, está concorrendo a tirar um 6 na prova. Tá certo? O 10 tem que estudar mais para tirar 10. Mostra de novo, pelo amor. Isabelle, você está muito lentinha. Você está na média, né? Está na média, tá? Para tirar 10 tem que ser cartela cheia. Aí, ó, Isabelle. Tirou? Glória a Deus, hein? Tá lentinha. Essas férias não fez bem para você. Eu mando no PV, gatinha. Que gatinho o quê, rapaz? Gatinho o quê? Se eu fosse o pai dela, te dava um tiro virtual. Pegava uma garrucha, uma espingarda, que nem lá no interior. Lá no interior. Depois o exercício 2 está na página... Está na página 351. Ó, presta atenção no que eu vou falar. Para com a brincadeira e vamos prestar atenção no que eu vou falar. Para ser congruente, tem que ter medidas iguais. Se liga no que eu estou falando, tá? Tem que ter medidas iguais. Medida dos lados e dos ângulos, tá certo? Senão não é polígono congruente, tá certo? Então tem que ter medidas congruentes e ângulos congruentes. Então, vamos lá no 2. Entre os 7 polígonos existem pares de polígonos congruentes. Então, aqui tem par, 2, né? 2. Eu tenho pares de polígonos congruentes. Quais? Se considerar necessário, recorte os pentágonos do anexo 2 para conferir suas respostas, fazendo a sobreposição dos polígonos congruentes. Eu vou ser muito sincero com você. Não precisa recortar anexo 2, tá? A não ser que você tenha muita dificuldade. É só você comparar, ó, você vai olhar para as figurinhas, ó, será que esses dois aqui, ó, esses dois que eu estou apontando, será que eles são congruentes? Não. Então não vou comparar os dois, né? Será que esse daqui, ó, e esse, o 1 e o 5 são congruentes? Ah, pode ser que seja. Pode ser que seja, estou aqui na dúvida. Então, beleza, aí você aposta neles, né? Agora, eu não vou comparar, por exemplo, o 6 com o 3. Ó, eu sei que as medidas não são congruentes, tá certo? Então, eu vou olhar na tabela e vou ver quais que são gêmeos, tá certo? Quais que são gêmeos. Perfeito, eu não sei quem foi que escreveu aí. O Luigi. Né? O 1 e o 4 são. Tem mais um par também, além do 1 e o 4. O 1 e o 4 são. Qual que é o outro par que tem congruência? O 2 e o 6. Perfeito, Sofia. Adorei. Ou vocês estão muito bons, ou o professor é muito bom.
Tô brincando. Ó, pessoas, o 1 e o 4, o 2 e o 6. Tá certo? O 1 e o 4, o 2 e o 6. Beleza? Eu escrevi aqui, ó. Congruentes. O 4 e o 7 não, amigo. Não são, não. Então, ó, o 1 e o 4, o 2 e o 6. Tá certo? Eles têm lados congruentes e ângulos congruentes. Beleza? Tá? São só esses dois. O 1 e o 4, o 2 e o 6. Depois o 3. Quais características do polígono você considerou para responder o item 2? Eu comparei medidas dos lados e medidas dos ângulos, né? Não tem outra saída. Então eu escrevi aí, ó, comparar as medidas dos lados e as medidas dos ângulos. Tá certo? Então qual foi a estratégia que eu usei? Né? Quais são as características dos polígonos que você considerou? Eu considerei as medidas dos lados e as medidas dos ângulos. Certinho? Então, o que eu vou usar? As medidas dos lados e as medidas dos ângulos. A palavra congruência significa mesma medida. Então, quem é que tem medida no polígono? Tem medida o lado e tem medida o ângulo. É isso que eu vou comparar. Tá? Então, essas são as características que eu usei. Eu comparei os lados e comparei os ângulos. Depois o 4. Identifique entre os polígonos, entre os 7 polígonos, 2 que não sejam congruentes, mas que, preste atenção na pergunta. Então, ele não quer que seja congruente, mas possui todos os lados com o mesmo comprimento, né? Então, não é para ser congruente, mas tem os lados com o mesmo comprimento. Se você olhar na tabela, eu vou dar a dica para você, o 1, o 2 e o 7. Faltou o 2 aí, Maria Vitória, mas muito bom, muito bom. O 1, o 2 e o 7. Eles têm os mesmos lados, têm a mesma medida de lado, mas se você olhar os ângulos, não são iguais. Não são iguais os ângulos. Então não dá para ser igual. Beleza? Depois o B, não dá para ser congruente, perdão. Depois o B, ele quer... Ih, virei a página. Ele quer os que possuem os ângulos com a mesma medida. Não é congruente, mas tem os ângulos com a mesma medida. Escreve aí para mim quando você descobrir. O 1 e o 3. O 4 não. Deixa eu ver o 4. O 4... O 4 ele é congruente com o 2, se eu não me engano. Não. O 4 é congruente com o 1. Eu coloquei o 1 e o 3. Tá? 1 e o 3. São ângulos com as mesmas medidas, mas não são congruentes. Ó, o meu B aí, ó. O meu B tá aí, ó. Tá? Depois o 5. Dados dois polígonos congruentes, o que se pode afirmar sobre o número de lados de cada um? Ah, peraí, vamos ser inteligente, né? Vamos ficar esperto. Se eles têm que ter as mesmas medidas de lados, não dá para dizer que um quadrado e um triângulo são congruentes. Meu, tá faltando um lado para comparar. Como é que eu vou comparar um quadrado com um triângulo? Então, aí já a primeira característica, né? O número de lados de cada um tem que ser igual. É o mínimo que a gente espera para fazer congruência de polígono. Não dá para comparar, por exemplo, um dodecágono, que tem 12 lados, com um triângulo. Não dá para comparar, né? Eles não vão ser congruentes nunca. Certíssimo? Tá? Então, no item 5A, eu coloquei isso aqui, ó. Possuem o mesmo número de lados. Possuem o mesmo número de lados. Certinho? Beleza? Deu para ler na tela?
Escreve para mim se deu para ler ou se ficou muito longe. Eu não sei se eu estava atrás do papel. Deu para ler? Deu sim, beleza. Então vamos adiante. Guilherme. Então vamos adiante. 5B. O que acontece com as medidas dos seus lados? Então, para ter lados, para ter congruente, professor, não entendi o 5A. Ó, Bárbara, se eu tiver um triângulo e eu tiver um quadrado, como é que eu vou dizer que eles são congruentes? Primeiro que vai estar faltando um lado, segundo que vai estar faltando um ângulo, né? Eles não têm que ter medidas iguais, então não dá para comparar um hexágono que tem 6 lados com um triângulo que tem 3 lados, né? Então, tem que ter no mínimo o mesmo número de lados. Deu para entender, Bárbara? Tem que ter no mínimo o mesmo número de lados. Eu posso comparar um quadrado com um quadrado, um triângulo com um triângulo, um pentágono com um pentágono. Tá certo? Deu para entender? Escreve para mim se deu para entender. Beleza. E a Sofia? Ah, beleza. Obrigado, Bárbara. Ó, alguém perdeu o 5A? 5A tá aí, ó. Alguém escreveu aí. Alguém pegou o print? O 5A tá aí, ó, meu amigo. Não sei quem foi. Depois o 5B. O que tem que acontecer com as medidas dos lados? Os lados correspondentes têm que ter medidas iguais. Ó, os lados correspondentes têm que ter medidas iguais. E o que tem que acontecer com o C? Ó, os ângulos correspondentes têm que ter medidas iguais. Tá certo? Senão não vai ser congruente. Beleza? Depois o 6. Considere os polígonos 2 e 6. Então, dá uma olhadinha lá na figurinha, dá uma olhadinha na tabela. Considere os polígonos 2 e 6. Os lados A2... Tô indo devagar. Quer que eu vá correndo? Então, na página 352, me cortou. A Letícia me cortou. Considere os polígonos 2 e 6. Os lados A2-E2 e A6-B6 têm medidas iguais? Vai na tabelinha e vê. Ou então, dá uma olhadinha na figurinha. Ó, é o 2 e o 6. O A2 é o AB. É o AB do 2. E o A2-E2 e o A6-B6. A2-B2 mediu lá? O que acontece? A2-B2 e A6. E aí, tem medidas iguais? É só você olhar na figura, gente. Não, né? É só olhar. Não precisa nem pegar a régua para conferir. O A2-B2 e o A6-E6 não são. Isso, perfeito. Um tem 2, outro tem 4. Então, não são iguais. Então, resposta do 6A, não. Ele está perguntando, são iguais? Não. Depois, os ângulos E2 e D6 têm medidas iguais? Olha lá, o D2 e o E6 têm medidas iguais? Não também. Obrigado, Jorge. Né? Não são iguais. Tá certo? Aí no C, para afirmar que os lados e os ângulos desses dois polígonos têm medidas iguais, é necessário estabelecer uma correspondência. O que ele fez? Ó, ele pegou, o que ele está querendo mostrar para você? Vira na página 350, olha o polígono 2 e olha o polígono 6. Por que ele perguntou A2-B2 e A6-E6? Porque são os dois que estão embaixo, né? Os lados que estão embaixo. Então, não basta eu olhar os lados que estão na mesma posição, né? Por que ele perguntou D2 e D6? Porque são os ângulos que estão na mesma posição na figura.
Então, o que ele está mostrando para você? Não adianta eu olhar os que estão na mesma posição, porque eu posso girar a figura, tá certo? É isso que ele está querendo que você pense, né? Ele está querendo levar o seu raciocínio um pouquinho adiante. Então, eu posso girar a figura e aí ela vai ser congruente, tá certo? Então, vamos lá. Ó, no C, para afirmar que os lados e os ângulos desses dois polígonos têm medidas iguais, é necessário estabelecer uma correspondência. Escreva o lado do polígono 6 correspondente a cada lado do polígono 2 dado a seguir. Depois faça o mesmo para os ângulos internos. Então, eu vou mostrar para você quais são os correspondentes. Presta atenção. Ó, presta atenção, se liga, porque depois você vai dizer assim, ah, eu perdi. Ah, está indo devagar, ainda está correndo, né? Então, vai no meu ritmo, tá? A2B2 é correspondente com A6B6. Anota aí. A2B2 já está na sua apostila. Aí tem uma setinha de correspondência, né? A6B6. Depois, B2C2, B6C6, C2D2, C6, D6, D2E2, D6, E6, E2A2, E6, A6. Beleza? Agora os ângulos. Quem é correspondente ao ângulo A2 é o A6. Quem é correspondente ao B2, B6. Quem é correspondente ao C2, C6. Quem é correspondente ao D2, D6. Quem é correspondente ao E2, E6. Tá? Tranquilo? Ó, para você aí, porque eu sou um professor bonzinho, hein? Pegou? Tranquilão? Facinho, né? Ó, você pode dar uma olhadinha nesse de olho entre uma aula e outra, dá uma olhadinha no de olho e tenta fazer o exercício 7, tá certo? Dona Vera tem pedido isso pra gente, para deixar atividade entre uma aula e outra. Então, a gente vai terminar a aula agora e daqui a pouquinho a gente volta quando for 9h05. Beleza? Dá uma lidinha no de olho e dá uma fazidinha. Fazidinha é ótimo. Franklin vai me matar. Dá uma olhadinha no de olho e dá uma fazidinha no 7. Tá bom? Tchau para vocês. Beijo, beijo. Daqui a pouco a gente volta.